Cristo, ó Deus. Estende as tuas mãos, visita-nos, revela-nos, mostra-te, sustenta-nos com a tua graça, fortalece-nos a cada dia, vá visitando a vida dos teus filhos, das tuas filhas, alcança a todos que oram conosco continuamente, constantemente, e os faz viver, Senhor, mais daquilo que Tu tens para o coração de cada um. Nós te pedimos a Tua bênção, ó Deus, como igreja. Nós te pedimos como igreja, visita os Teus filhos, as Tuas filhas, libera os Teus milagres sobre eles. Emenou e acende, daqui manudomudia. Emeni aranagima novi acende, anagadagas. Mani aniti obinevi acende. Visite os Teus filhos. Abrace a alma deles agora e renova-os com Teu poder. Abrace a vida do irmão Souza nesta hora. Abrace a vida da irmã Fernanda nesta hora. Abrace a alma da irmã Wanda, da irmã Luciana. Abrace a alma da irmã Mirtes. Enche com a Tua presença, Senhor. Emenoi o amor que me deve ande, me manu, me asse, me manu, de que me mande, de me ande, abrace a alma da irmã Rafaela nesta noite. Abrace a alma da sua filha. Abrace a irmã Cessa, ali em São Paulo, junto com seu esposo e a sua família. Abrace a missionária Fátima Costa. Abrace a alma da missionária Lucivânia, da Laura Stephanie, do Brian, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Faça grandes milagres. Nós estamos em campo de batalha, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Pelo sangue e pelo nome de Jesus Cristo. Abrace a alma da irmã Eunice, do irmão Clóvis, do doutor Renato, da irmã Sandra, do irmão Marcos. Abrace a alma da Aline. Abrace a alma, ó Deus. Emenite, edeguei, ó Manuvias. Abrace a alma, Senhor, de seu Eufrásio, Dona Rita, de Gracinha, Maria, da Paz, Cecília, Luizinho, e todos os familiares de perto e de longe. Abrace a alma, abrace a nossa alma nesta noite. Abrace a alma, meu Senhor. Ei, mamães, no nome de Jesus Cristo. Abrace a alma da Aline Livorati. Abrace a alma da Aline. Abrace a alma cheia da Camas, da irmã Jeane.
Abrace a alma da irmã Raquel, ali em Aracaju. Abrace a alma da irmã Débora, ali em Londres. Abrace a alma da missionária Érica, ali na Itália. Abrace a alma de cada um dos teus filhos que compõem os nossos grupos de oração. Abrace a alma da irmã Kills esta noite. Abrace a alma da irmã Renata Santos esta noite. Da irmã Jesse, da irmã Lulu. Abrace a alma, Jesus, de cada um de nós, os teus filhos. Eu oro e peço ao Senhor por todos. No nome de Jesus Cristo, concede vitória. O apóstolo Paulo disse: por esta causa eu me ponho de joelho perante o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo orava pelos irmãos e nós estamos orando, ó Deus. E eu oro como ministro do Evangelho, como ministro da Tua Palavra, te pedindo a Tua bênção sobre cada um. Deus, no nome de Jesus, faça coisas grandes ainda por esses dias. Que o mês de setembro que está por chegar seja um mês, meu Deus, abençoado e abençoador. O mês de agosto talvez tenha sido de grandes desafios aos teus filhos e filhas. Mas eu creio, ó Deus, que o Senhor reservou algo para este final de ano. Que começa a partir desse mês de setembro que está por vir, uma bênção muito grande, eu sei, em nome de Jesus será derramado. Faça coisas extraordinárias. Tu sabes do nosso coração, da nossa sinceridade, nosso altar diante de Ti, da transparência do nosso coração. E eu sei que Tu honras a vida de quem é sincero também, meu Senhor. De quem anda com sinceridade diante de Ti. Faça algo grande, meu Senhor. Faça algo poderoso, meu Senhor, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Alcance a vida da Flávia, junto com seus familiares, no nome de Jesus Cristo. Conceda grandes vitórias ao coração da sua filha, da sua família, dos seus familiares. Visite-nos, ó Deus, com o Teu poder. A Tua glória está pesada sobre nós nesta noite. Eu sinto a Tua glória aqui. Tu estás movendo as Tuas mãos e coisas grandes estão sendo liberadas, eu creio. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, para a exaltação do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E amém. Glória a Jesus. Você sente a presença de Deus na sua vida? Ele está presente, gente.
Ani eu vou me assani. Ni eu dou eu movinante que bebe aste na minha dúvida como me assim. Alaraduri que me ouve não me assim. Nada da que mandou como mandando que bebe assim. Ele está presente nesta noite, mais uma vez trabalhando em nosso meio. E eu desejo que Ele continue abraçando a sua alma, enchendo sua vida, trabalhando na sua vida e acrescentando a sua vida. Porque Ele é o Deus que sabe começar e que sabe terminar as coisas que Ele começou. Ele é o Deus que sabe começar e que sabe terminar as coisas que Ele começou. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus, mas antes, deixe-me só lembrá-los que na próxima sexta-feira nós estaremos aqui a partir das 19h30. 19h30 estaremos aqui para participarmos juntos da nossa Santa Ceia, que será compartilhada, com os grupos familiares espalhados. Porque onde há alguém que nos acompanha todos os dias, ali está um grupo familiar orando, clamando. E eu sei que o Senhor tem trabalhado de forma especial a todos os que estão acolhendo esse trabalho e esse ministério por vários lugares do Brasil em oração, intercedendo também por nós, e aos que estão acolhendo em outros lugares do mundo. Que Deus em Cristo te abençoe fortemente e poderosamente. Você é um conosco. Nós somos uma igreja só no Senhor Jesus. Amamos ao Senhor e nele nós estamos firmados. A Ele pertencemos, dele somos e com Ele estaremos em todo o tempo, na nossa caminhada, na nossa trajetória, na nossa vida. Por isso, minha oração é para que o Senhor, em tudo, em todas as coisas, te abençoe fortemente, te abençoe poderosamente, e que nunca te falte dele sua força, sua graça, seu amparo, seu acolhimento, que nunca falte a você nem aos seus aquilo que o Senhor tem estabelecido para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. Queridos, nós vamos ler a palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler comigo no primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Primeiro livro das Crônicas. Nós vamos ler no capítulo de número 5. Vou pedir a você que me dê aí o direito de avançar um pouquinho, só aqui alguns minutinhos, e a gente já vai estar concluindo o culto esta noite. Mas amanhã pela manhã estamos juntos, às 9 da manhã, sexta-feira, às 9 da manhã estamos juntos, na sexta-noite, às 19h30 estamos juntos, próximo domingo pela manhã, às 10 horas da manhã estamos juntos, à tarde, às 16 horas estamos juntos, e que bom fazermos essa viagem da vida em Cristo Jesus juntos, em oração. É um
privilégio e um prazer para minha alma ter você caminhando conosco todos os dias, apegado à palavra de Deus. Que o Senhor continue, nos dando essa graça e a condição de juntos vivermos aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, porque eu sei que Ele cuida de cada um de nós. Esses dias têm sido dias de grande desafio à nossa fé. E esses desafios que a gente tem enfrentado e que eu tenho muitas vezes falado constantemente, jamais vão poder impedir o Senhor, que tem as suas mãos estendidas sobre nós, de nos ajudar a avançarmos, prosseguirmos e chegarmos naquilo que Ele tem como propósito. E eu sei que Ele há de, em tudo e em todas as coisas, continuar nos ajudando. Ele continuará nos fortalecendo, Ele continuará suprindo em tudo e todas as coisas, e Ele continuará fazendo grandes milagres pelas nossas vidas. A gente enfrenta desafios pela fé e com fé, sabendo que em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E a cada mês é um passo de fé que a gente dá. Seja quando a gente tem aquelas pessoas que estão conosco, envolvidas em oração e amor e acolhimento, cooperando, semeando, contribuindo, ou quando alguém ou alguns acabam faltando nisso. A gente todos os meses tem que avançar sempre em fé. E temos crido que o Deus do céu é aquele que tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. E eu sei que Ele não nos deixará por um segundo sozinho. Porque se Ele nos deixar por um segundo sozinho, a gente perece. Mas Ele tem cuidado de nós e tem feito com que a gente possa contemplar a sua glória, a sua fidelidade a cada dia, a cada semana, a cada mês, e por que não dizer a cada ano, já que já passamos mais de 4 anos de ensino diário aqui. E a gente tem buscado fazer as coisas de forma que o Senhor seja glorificado. E eu sei que Ele está sendo e há de continuar sendo glorificado nas nossas vidas. E a minha oração é que Ele somente continue abençoando aqueles que todos os meses permanecem, sendo gente com o coração aberto, carinhoso e acolhedor, e que não tem deixado nem frear esse trabalho, porque eu sei que uma vez que frearmos, é impossível que a gente consiga retomar o que a gente vem fazendo nesses 4 anos e tanto. E é por isso que o nosso desejo é simplesmente continuarmos perseverando naquilo que o Senhor nos deu como visão e estarmos avançando com tudo aquilo que o Senhor tem compartilhado ao nosso coração como missão. Porque nós temos uma missão e temos uma visão. E a nossa missão é amar e acolher. É levantar e ajudar a levantar. Não é condenar, ainda que às vezes a palavra de Deus na nossa boca às vezes vem dura, séria, às vezes confrontando o pecado e chamando a gente à responsabilidade. Mas a força da mensagem não está em denunciar o pecado, mas está em revelar o quanto Deus quer que cada homem e cada mulher receba e acolha o seu perdão, mostrando diante dele arrependimento. E o nosso desejo é que Deus em Cristo Jesus faça muito mais por cada um de nós e proporcione a cada um de nós muito mais do que Ele já tem feito nas nossas vidas
vamos juntos ler a palavra de Deus com alegria. Primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 5. Eu quero que você observe aí, é um texto que a gente já leu aqui em algum outro momento sobre ele, mas eu quero que você observe aí, primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 5. Deus abençoe aí a todos, Deus abençoe a irmã Wanda, Deus abençoe a irmã Rafaela, a irmã Mirtes, Deus abençoe. Nós vamos continuar avançando no Senhor, que às vezes ao olhar de quem está vendo as coisas avançando e caminhando, parece que as coisas caminham tão fáceis, mas há muitas batalhas que a gente enfrenta, diariamente, muitas, semanalmente, mensalmente, mas todas elas o Senhor tem sido muito bom com a gente. Eu sei que é Ele e não nós, como eu sempre tenho dito aqui, com base em um dos salmos, que diz que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. E Jesus disse que qualquer um que o Pai lhe desse, jamais ele lançaria fora, nem ninguém conseguiria arrebatá-lo das mãos dele. Arrebatar das mãos dele. Nós estamos nas mãos de Jesus. Eu queria que você declarasse isso para você mesmo. Eu estou nas mãos de Jesus. Eu estou nas mãos de Jesus. E eu queria que você declarasse isso com toda a força do seu coração. Sim, queria que você declarasse isso com toda a força do seu coração. E declarasse com toda a sua fé para você mesmo. Eu estou nas mãos de Jesus. E de Jesus ninguém lhe tira. De Jesus ninguém lhe arranca. De Jesus ninguém lhe tira. Ninguém para você, ninguém impede você, ninguém atrapalha você. É em Jesus que você está, nas mãos dele. Então fique certo de que não vai faltar nada a você, nem aos seus em todo o tempo, tá bom? Deus tem sido bom. Eu só compartilho para que você continue sempre orando por nós. A gente está sempre orando também por você. Nós vamos viver muitos milagres dia após dia, porque o Senhor é bom e está conosco em todo o tempo da nossa vida. A gente está aqui com muito amor e carinho, dando uma opção principalmente para os corações, que são muitos, que estão apenas espalhados pelo Brasil, às vezes com o coração machucado, às vezes com o coração ferido, e a gente está aqui dizendo a alguém que tem uma mão estendida para eles. E só quem já precisou de uma mão estendida sabe o valor dela. Então sinta-se acolhido, abraçado. Às vezes eu sou um pouco duro nas minhas colocações com relação àquilo que creio, mas nós amamos a sua alma. Eu quero mesmo é ver você chegar no céu. Quero ver você vencer todas as batalhas daqui e no fim gozar da vida eterna com o Senhor Jesus eternamente. Estaremos juntos lá, desfrutando de uma grande bênção que Ele tem reservado para a gente na eternidade. Mas olha aí, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 5, diz a palavra de Deus. Veja o verso 1 e o verso de número 2. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado
na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Porém, a primogenitura foi de José. Gente, eu já li esse texto com vocês aqui. Não vou tomar muito tempo. E a última vez que eu li esse texto, eu trouxe duas mensagens, na verdade, dentro desse texto. A primeira delas, ela tinha como propósito falar com você sobre qual escolha você faz. Qual escolha você deseja fazer? A intimidade ou o prazer? E eu falei naquela oportunidade sobre a escolha de Rubem e a escolha de José. Intimidade ou prazer. Falei de Rubem porque a Bíblia diz que ele escolheu tomar uma das mulheres do seu pai e deitar-se na cama com ela. Ele preferiu a cama e momentos de prazer mais do que a sua própria primogenitura. José escolheu a intimidade com Deus e a honra de Deus por meio deste bastão patriarcal que era passado para o filho primogênito, mas que, pela escolha de Rubem, não chegou às mãos dele, e sim, segundo o texto, às mãos de José. Eu também falei aqui uma outra mensagem com base nesse texto sobre como essa primogenitura ela chegou Eu falei com vocês sobre como essa primogenitura ela chegou nas mãos do 11º. Porque não contando, com a filha de Jacó, José está na lista dos filhos de Jacó, a começar por Rubem, que é o primogênito. E ele é o 11º da fila. Depois dele vem Benjamim. Mas esse que aparece em Gênesis capítulo 49, sendo abençoado por Jacó, é abençoado porque essa bênção da herança patriarcal e essa responsabilidade patriarcal caiu sobre ele. E eu expliquei a você o que foi que aconteceu. Em todo o processo de desconstrução da vida de José por parte dos seus irmãos, chegando ao ponto mais alto, quando eles disseram a Jacó que José havia morrido, eles acabaram deixando passar. Porque se considerarmos, como eu falei na oportunidade, é bom relembrar, que há uma fila na frente de José, haviam mais pessoas. Só que Deus pega o que é do primeiro e faz cair na mão do 11º. Mas por que isso? Se a gente considerar, ou se a gente decidir, por exemplo, olhando para a genealogia ou para a árvore genealógica de Jacó, e olhando, por exemplo, para 1 Crônicas, capítulo 2, verso 1, onde traz a lista desses filhos. Inclusive aqui em Crônicas eu mostrei a vocês na outra oportunidade, ele coloca José um pouquinho mais para frente. Mas se nós desconsiderarmos todos os nomes que aparecem na frente de José, a gente tinha por obrigação considerar um. E quem era esse, pastor? Judá.
que aqui em 1 Crônicas, capítulo de número 5, ele é nada mais, nada menos do que citado, envolvido entre Rubem e José. Ora, se esse nome de Judá, ele aparece aqui no meio, entre Rubem, que desprezou a primogenitura e a honra, e José, que recebe essa honra, se o nome de Judá aparece aqui no meio, a gente tinha que considerar Judá, e não pular de Rubem para José. Então eu expliquei para vocês aqui em outra oportunidade, foi uma linda reflexão, e eu penso que uma mensagem edificante, onde eu falei aqui sobre o valor do 11º para Deus. E aí não tinha nada a ver com o que você recebe no final de ano. Mas eu mostrei aqui que na fila de Deus, Deus às vezes faz os últimos serem primeiros. Agora, o cronista aqui me chama a atenção, porque o Espírito Santo me faz voltar a esse texto justamente para considerar uma informação que o cronista ou que o autor do livro das Crônicas me traz aqui. E esta informação não está ligada agora a Rubem e nem a Judá, nem não está ligada agora a Rubem, eu vou dizer de novo. Esta informação, ela não está ligada a Rubem e nem tampouco ligada a José nesse momento. Ela está ligada justamente à pessoa de Judá. Porque quando se fala de Judá dentro das Escrituras Sagradas, a gente logo lembra da tribo de Judá. Ora, quem nunca ouviu alguém cantar ou pregar sobre o livro do Apocalipse, capítulo 5? Eu já preguei aqui várias vezes. E não me canso de voltar àquele capítulo 5. Porque é um capítulo que nos coloca diante de uma visão que João tem, de um trono e de um livro selado por dentro. Por fora, João chora. E ele disse, eu chorava muito. E a pergunta seria, João, por que você está chorando? Ele responderia, porque eu estou vendo o livro selado por dentro e por fora e não há ninguém que seja digno de abrir o livro, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. E ele diz que chorava muito até que alguém disse, João, não chore. Eis aqui o leão da tribo de Judá. É verdade que ele olhou e viu o cordeiro. Mas quem estava acostumado com o ambiente do céu viu o leão. Então a expressão foi, eis aqui o leão da tribo de Judá. Por que essa informação ela é tão importante, tribo de Judá? Porque ela é uma tribo que tem suas características. Se você tomar, por exemplo, o livro dos Juízes, e eu recomendo que você leia depois, se você tomar o livro dos Juízes, no capítulo de número 1, você vai ver que logo após a morte de Josué, a pergunta que as pessoas fizeram, e eu preguei até sobre isso esses dias, foi, quem vai para a guerra na nossa frente? E aí disseram, vamos falar com o Senhor ou vamos buscar saber quem vai à guerra? E foi dito que Judá iria. Porque com a tribo de Judá estava a coragem necessária, a ousadia necessária, em segundo lugar. Com Judá estava a convicção de que eles foram gerados para conquistar. E é por isso que a figura de Jesus, ou vou colocar com outras palavras, a pessoa de Jesus está totalmente ligada à tribo de Judá. Mas eu preciso dizer, é por isso que também a pessoa de Davi como primeiro rei, como segundo rei de Israel. Eu digo primeiro porque ele é o do coração de Deus, mas tem Saul lá. Davi como segundo rei de Israel, ele é dessa tribo de Judá.
E ele é alguém que nós percebemos, inclusive quando ele comparece diante de Golias para enfrentar Golias em nome do povo, em nome de Deus e em nome do povo de Israel. Ele aparece com essa ousadia, com essa coragem, com esse sentimento de quem nasceu para vencer e para conquistar. Isso estava presente na tribo de Judá. Se você tomar, por exemplo, o livro do Gênesis, capítulo 49, eu recomendo que você leia lá pelos versos 4 em diante, 4, 5 em diante, ou melhor, a partir do verso de número 7, 8 em diante. Quando Jacó vai falar da tribo de Judá, ele chama essa tribo de uma tribo de leões. É muito importante considerarmos isso, por quê? Porque tudo que se diz respeito a essa tribo está ligado a essa coragem, a essa ousadia, a esse sentimento que eles tinham no coração de que nasceram para conquistar. E Jacó diz que diante de Judá os irmãos se curvariam. Jacó diz que diante de Judá inimigos se curvariam. Que nas mãos de Judá teria um cetro, ou seja, na visão de Jacó, Jacó já profetizava que Judá nasceu para reinar. Nasceu para conquistar. E onde há uma figura da tribo de Judá, sempre há ali, no mínimo, um conquistador. O cronista, ou o autor do livro das crônicas, ele para diante desse quadro, onde ele está apresentando toda a genealogia de Jacó e também e principalmente de Davi. Porque no capítulo 12 ele fala de Jacó, no capítulo 13 ele começa a falar de Davi. Ele que está apresentando essa árvore genealógica e essa história e esse histórico ligado à tribo de Judá, ele faz questão de me dar uma informação. E a informação é esta, que está no verso 2. Preste atenção nisso. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos. Só que eu não quero me apegar a essa parte. Eu quero que você considere o que vem depois disso. Porque aqui eu teria a possibilidade de falar por horas sobre essa ideia do Judá foi poderoso entre os seus irmãos. A gente faria uma viagem na história. Uma viagem longa. Mas eu não quero considerar esse ponto. Eu quero levar em consideração o que está dito aqui. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos e é dito assim, vírgula, e dele veio o soberano. Não quero falar do soberano. Eu quero falar que de Judá veio. E essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite. De Judá veio. Só que eu quero que você olhe comigo rapidamente, eu prometo não me demorar muito. Vou usar só mais alguns minutos aqui. Mas eu quero que você olhe para o livro do Gênesis comigo, rapidinho, para você perceber algo interessante. Livro do Gênesis, olhe para o capítulo 1. Livro do Gênesis, olhe para o capítulo de número 30. O livro do Gênesis, capítulo de número 30. Nós temos aí uma disputa. Porque nós temos duas irmãs ou duas mulheres casadas com Jacó, ou que
estão relacionando-se com Jacó. E elas estão fornecendo a Jacó filhos, gerando, dando a ele a honra de ser pai. E Deus está concedendo isso a Jacó por meio delas. E quando elas começam a gerar, há um problema aqui nesse capítulo 30 do Gênesis, porque uma não conseguia, enquanto a outra estava produzindo. Quem estava produzindo? Justamente uma mulher por nome de Lia, que veio para a vida de Jacó não por uma escolha de Jacó, mas do pai dela. Jacó queria Raquel, mas Lia veio, e Lia era uma pessoa abençoada, pessoa do bem, muito abençoada. Uma grande companheira e boa companheira. Mas as escrituras dizem que Jacó amava Raquel. Raquel tinha o amor, mas não gerava. Lia queria o amor e Deus lhe deu a oportunidade de gerar. Eu não sei quem é que tinha aqui o maior problema, porque Lia gerava, mas não tinha o amor de Jacó como Raquel tinha. Raquel tinha o amor de Jacó, mas não gerava. Ao ponto do capítulo 30 registrar que ela colocou Jacó contra a parede e disse a ele: dá-me filho, senão eu morro. E Jacó disse: eu estou lá em lugar de Deus. E ficou firme na sua posição, entendendo que ele nada podia fazer. Porque ele entendeu que Deus havia impedido. Enquanto isso, Lia vai gerando. E aí eu quero que você observe que essa leitura é importante para a gente poder terminar isso aqui. No capítulo de número 30, nesse contexto de disputa, preste atenção, nesse contexto de batalha, de disputa, quem gera, quem não gera, as coisas acontecem assim. Eu quero observar com você. No capítulo de número 30, mas antes, deixe-me voltar só ao capítulo 29 aqui para a gente poder fazer algumas colocações. Vamos lá. Capítulo de número 29, depois do capítulo 30. Veja o que diz a palavra de Deus. Verso de número 31. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, olha o que diz o texto, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. É muito importante você marcar esse versículo aí. Porque aqui é que começa o contexto, esse contexto de disputa. Esse conflito, quem gera, quem não gera. Verso 32. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Rubem, aquele que é citado lá em 1 Crônicas, capítulo 5. Pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Verso 33. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou seu nome Simeão. Então vem Rubem, vem Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, e chamou o nome de Levi. E aí eu quero que você observe, no verso 35. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome de Judá, e cessou de dar à luz. Eu quero que você marque bem isso aí, que a gente vai voltar nisso aqui. Vamos lá para o capítulo 30. O texto mostra que Raquel ficou inquieta e disse: eu não gero, eu estou muito chateada, muito triste porque eu não estou gerando. Então ela encontra uma saída. E a saída que ela encontra é essa aqui, veja, verso de número 3. E ela disse a Jacó: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela, para que dê a luz sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. E Jacó
teve relações com ela e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso chamou o nome do menino Dan. Dan. Aqui é a serva de Raquel gerando, verso 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã. Também venci. Com grandes lutas tenho lutado contra minha irmã. E também venci. Chamou o nome do menino Naftali. Vendo, pois, Lia que cessava de ter filho, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Observe aí. Verso 10 do capítulo 30. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Lia, afortunada, e chamou seu nome Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia, para a minha aventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada. Chamou seu nome Azer. E chamou seu nome Azer. Pare aí. Observe agora o verso de número 22. Estou mostrando aqui toda a sequência que é citada em 1 Crônicas, capítulo 2 e no capítulo 5. Mas tem um ponto aqui que eu quero colocar em destaque e a gente já vai terminar, eu prometo a vocês. Mas olha o texto. Verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua amada, e ela concebeu e deu à luz um filho. E disse, tirou-me Deus a minha vergonha. Chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho, que viria a nascer lá no capítulo 35, que é Benjamim. Tá? Mas eu quero parar aqui. Você percebe que o que há é uma disputa numa casa. A disputa começa a princípio pelo amor do marido. Quem criou esse problema não foi Jacó. Foi Labão para a vida de Jacó. Mas tudo bem. Jacó está convivendo. E percebe que a casa está assim. Uma gera sem ter o amor que queria. A outra tem o amor, mas não gera nada. Isso, às vezes, é algo que a gente precisa entender que está muito presente na realidade de vida da Igreja de Jesus, assim como na realidade de vida de pessoas nas suas famílias. Há sempre alguém que não está envolvida com o amor, mas está gerando. E tem alguém que está envolvida com o amor, mas não está gerando. E isso é algo muito ruim. Primeiro porque é uma casa onde as duas têm sonhos, tanto Lia quanto Raquel. Segundo porque é uma casa onde as duas têm contato com o mesmo marido. Mas uma produz, outra não. Terceiro, que é uma casa onde, na medida que se nasce de Jacó filhos, é uma casa que está debaixo, a gente precisa lembrar disso, desde Gênesis 15, de promessa. De modo que quem gera, os filhos vão sendo inseridos na promessa, e quem não gera, fica só olhando. Só que quem está gerando no capítulo 29 não está envolvido em amor, mas está com os filhos inseridos na promessa. Quem está envolvido em amor até agora não está produzindo nada. Reclamou, gritou e disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui te apresentar meios.
E nos meios que ela apresentou, de verdade, os filhos vieram. Até que chegou o momento que Deus olhou e disse, ela buscou de todas as formas gerar. E eu fui misericordioso e deixei nascer aí alguns para serem inseridos na promessa. Mas o dela mesmo, ela ainda não gerou. O dela mesmo, ela ainda não alcançou. O dela mesmo, ela ainda não viveu. O dela mesmo, ela ainda não experimentou gerar. Mas eu vou conceder a ela o direito de gerar. E Deus, diz a Bíblia, se lembrou dela e a fez gerar. E aí eu percebo que a Lia olha e diz, a Raquel está gerando por meio das outras, eu também vou gerar por meio das minhas servas. Aí vai lá tendo filhos. Mas a verdade é que, se fôssemos dividir, o capítulo 29 era o capítulo da Lia. Ali está gerando, ali está gerando, ali está gerando. O capítulo 30, o capítulo da Raquel. Por quê? Não porque a Raquel ela vai ter filhos por meio das servas. Que as servas geram, emprestam o ventre, geram, e ela acolhe. É meu filho, é meu filho. Mas porque no meio desse processo de busca por gerar aqui, eu preciso dizer que a Raquel, ela é alvo da lembrança ou da memória de Deus, que se lembra dela e decide visitá-la e conceder a ela o direito de gerar. E ela gera. Ela gera. Agora, o que me chama muito a atenção nisso tudo é que quando essa disputa está tão presente, em que uma num capítulo está gerando, a outra no capítulo vai gerar, Deus está no meio disso tudo, sabendo o que vai acontecer no capítulo que vem, depois do capítulo 29, que é o capítulo 30. E Deus que está sabendo disso, o que é que faz? Deus faz Lia gerar aquele que seria o quarto filho. E quando ela gera, ela chama este menino de Judá. E olha as palavras dela nesse capítulo de número 29. No verso de número 35, marque na sua Bíblia esse verso. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá. Judá significa louvor. Judá tem a ver com festa, com celebração, com gratidão, com elogios a Deus. Ele nasce nesse ambiente de conflito. Deus sabia que um capítulo depois a Raquel ia fazer de tudo para alcançar o que queria. E aí, entre a disputa da Lia que diz, eu sou desprezada, mas Deus se lembra de mim. E a Raquel que diz, eu entrei em briga com a minha irmã, mas Deus me deu vitória, Deus coloca ali Judá. Ele aparece para ser, na verdade, um divisor entre esses corações. Ele aparece para ser um divisor de águas na vida destes e destas que estão envolvidos no meio deste conflito e desse caos. Agora, ele nasce como uma expressão de louvor.
Mas você acha que alguém nascendo no meio de uma guerra dessa, de uma batalha dessa, de gente que quando ele termina de nascer, já está gritando no ouvido de Jacó ali, dizendo, dá-me filho, senão eu morro, dentro de um ambiente como esse? Conturbado, este ambiente onde há amor de um lado, desprezo do outro, onde há gestação de um lado e alguém estéril do outro, você acha que desse Judá viria alguma coisa? Deus planta Judá no meio disso. Aqui me chamou a atenção, porque eu olhando para Judá, eu diria, daí não veio. Se você lembra de Judá, o capítulo 38 do livro do Gênesis coloca ele como alguém que fez um mal muito grande. Aquela que seria a esposa do seu filho, e que quando esse menino veio a morrer, ele a deu ao outro, ou deu o outro para casar com ela, e esse outro veio a morrer, e aí ele esconde o outro e diz, eu não vou deixar casar com ela porque eu já perdi meus filhos. E ela tem que se disfarçar em um território que ele vai pisar, e deita-se com ele para poder, a partir dali, dizer, eu só fiz me defender. E quando ela aparece gestante, o que sobraria para ela seriam pedras, apedrejamento e maus tratos. Só que a Bíblia dá testemunho para mim e para você que ela vive algo interessante. E o que é que ela vive? A descoberta de que Judá, apesar de todo o erro que tinha cometido com ela, ele tinha consciência ainda. Por quê? Porque esse Judá, que a Bíblia deixa claro no capítulo 38, que se afastou dos seus irmãos, é um Judá que sabia, por exemplo, que José havia sido vendido. É o Judá que viu a maldade dos irmãos com José. Mas ele ainda tinha uma consciência. No capítulo 37, ele entra na briga e defende José, ainda que concordando que ele seja vendido, talvez até para salvar José dos irmãos matá-lo. Mas ali ele estava bem presente em tudo que aconteceu. E José depois revela que ele fez uma leitura positiva da situação e diz, lá no capítulo 50, que foi Deus quem permitiu tudo aquilo. O Judá, por exemplo, ele vai aparecer lá no capítulo de número 44 do livro do Gênesis, defendendo Benjamim. Depois leia esses capítulos, 37, 44, 37, 38 e 44. E veja as vezes que a Bíblia vai citando Judá ali, como Judá está agindo. É alguém que quase cooperava para a morte da nora, mas diz a Bíblia que conscientemente olhou e disse, ela é mais justa do que eu. Por quê? Porque ela tinha pego uma garantia. No dia que ele se deitou com ela, ele deixou algumas coisas com ela e ela mostrou e disse, olha, eu tenho aqui a prova de quem é o pai dessas crianças. E conseguiu se defender e salvar a sua vida naquele dia. Agora, por que esse Judá, apesar de erros, ele defende? Apesar dos erros, ele reconhece que quem ele queria apedrejar e matar e achava que merecia morrer e fez tanto mal a ela, era mais justa do que ele. Por que esse Judá entra na frente preocupado em defender o Benjamim, sendo que ele deixou que José fosse vendido, a caravana de ismaelita que passava por ali? É porque esse Judá, ele é um Judá que nasceu, gente, dentro desse ambiente da disputa. Mas quando nasceu, alguém não pôs o nome dele de guerra.
Quando ele nasceu, alguém não olhou para ele e disse, esse aí, o nome dele é problema. Não. Alguém disse, o nome dele vai ser Judá, porque ele nasceu para ser uma expressão do meu louvor a Deus. E por mais erros que alguém que nasceu para ser uma expressão de louvor a Deus cometa no caminho, lá dentro, ainda tem algo que o Espírito de Deus está fazendo na consciência. É por isso que no capítulo 49 do Gênesis, quando Jacó vai abençoar os filhos, ele diz, Judá vai sobressair sobre os irmãos. Não é que Jacó não considere Judá falho. Porque Judá, se você observar o capítulo 38 do livro do Gênesis, ele foi fazer amizade com algumas pessoas que não eram gente de Deus na vida dele. Ele foi encontrar umas amizades totalmente diferentes daquilo que estava proposto. Inclusive, amizade com um lá que não valia a pena. E aí você, me vendo descrever esse Judá, nem parece o Judá que eu comecei citando. Que daí vem Jesus, que daí vem Davi, que daí vem uma tribo corajosa, ousada e forte. Porque ele é um Judá que antes de ter esse histórico de alguém que dele procede, o leão da tribo de Judá, ele é alguém com muitas fraquezas. Mas lá dentro, eu vou dizer de novo, ele só vai pegar quem está ligado. Lá dentro, ele carrega uma coisinha que diz, eu nasci para ser uma expressão de louvor a Deus, apesar de tudo que eu estou fazendo, de tudo que eu estou vivendo, apesar de tudo que eu já fiz e apesar de tudo que eu já presenciei, fiquei calado. Eu nasci para ser uma expressão de louvor. Ele tinha uma consciência, eu nasci para ser uma expressão de louvor. E é aqui que eu penso que qualquer um olhando para a história de Judá diria assim, daí não vem nada. Porque é bom falar de Judá pensando a partir do leão da tribo de Judá, mas essa honra, ela vai chegar depois de muitas falhas, depois de muitos erros, depois de determinados posicionamentos dúbios que ele toma. Porque ele fica dividido entre os irmãos de José. A maldade praticada com a nora, a amizade com a Adulamita. Tanta coisa que ele vai fazendo. Só que lá atrás, quando ele nasceu, alguém disse, é uma expressão de louvor. Você leu comigo no capítulo 29, verso 35. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou Judá. Alguém disse, ele é uma expressão de louvor. Quantas pessoas não entendem por que você? Quanta gente olhando diz, mas ele... Quanta gente observando seus passos, sua vida, seu caminho já diz, ela, o que é que ele tem? O que é que ela tem? E alguns, até conhecendo um pouco o seu histórico, dizem, mas é aquele e aquela que eu conheci assim, tão cheio de limitações, tão cheio de erros, tão cheio de falhas. Eu queria fazer um passeio pela vida de Judá hoje, mas não me dá tempo mais. Eu vou parar. Mas só de citar você já está entendendo o que Deus está falando por meio dessa palavra com o seu coração, porque na visão de alguém daí não vem. Só que o livro das crônicas que eu li, em 1 Crônicas, capítulo 5, o escritor ou o autor do livro das crônicas, ele diz... E de Judá veio.
Eu não quero nem dizer quem veio, porque o texto diz lá, veio um soberano. Eu não quero nem falar disso, eu só quero pegar hoje essa expressão de Judá veio. Quando ninguém acreditaria que vinha, quando ninguém imaginava que vinha, quando alguém olhando dificilmente conseguiria crer que viria, mas veio. E veio por quê, pastor Jefferson? Porque Deus é capaz de fazer vir. De fontes problemáticas, de fontes fracas, de fontes falhas, de gente, sim, cheia de limitações, cheia de erros. Pastor, enumera alguma coisa sobre Judá para eu anotar. Eu diria, primeiro com base no capítulo de número 37, o que a gente poderia pensar. O que faz de Judá alguém improvável de vir alguma coisa? Primeiro, ele é alguém que não se decide de que lado está. Se do lado de quem pratica o mal ou do lado dos que sonham com as coisas de Deus. Isso está no capítulo 37 do Gênesis. Aí você pode ler. Aí, os primeiros versículos, até o momento que José é jogado numa cova, Judá volta, vem uma caravana de ismaelita. E aí você vai lendo ali e observando. Que ele fica dividido. Ó, vão querer matar José, mas para não matar José eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajudar. Mas vou ajudar não ficando nem de um lado nem do outro. Eu vou mandar vender. Se você olhar no capítulo de número 38, um segundo ponto que eu destacaria, além de ser alguém que não decide ou indeciso, porque Judá é o indeciso, ele não sabe de que lado está, ele fica em cima do muro. Se do lado de quem sonha ou do lado de quem pratica a perversidade e a maldade. Mas em segundo lugar, ele é alguém que não sabe considerar. E por que eu digo isso? Porque olhando para o capítulo de número 38, por causa dos filhos que morrem, e a Bíblia diz que morreram por causa de Deus, ele talvez confundiu e pensou que era por conta da nora. Decidiu não dar o filho e ela teve que fazer o que fez. Vestir-se, deitar-se, gerar, e ele chegar ao momento de dizer, eu vou mandar matá-la. Até o momento que ele para e diz assim, ela é mais justa do que eu. Por que ele diz isso? Porque ele não considerou o direito dela. Terceiro, ele é alguém que convive com uma consciência perturbada. Porque a sombra do capítulo 37, do capítulo 38, ela repousa sobre ele e vai com ele até o capítulo 44. Ao ponto dele estar no meio dos irmãos, quando estes vão ao Egito, enfim, acontece tudo lá que a gente sabe. E chega um momento que José, para testar os irmãos, fez tudo aquilo, aquela questão do copo. Você lembra? Não preciso narrar, está em Gênesis 44. E aí quando diz José, eu vou cobrar somente de Benjamim, aí Judá se levanta e diz, deixa eu falar. Começa a falar algumas coisas ali, mas tudo ele fala porque a consciência dele é aquela consciência que não o deixa dormir. E como eu disse, ainda bem que ele ainda tem alguma consciência, porque tem gente que já está com a mente cauterizada nos mergulhos que deu e nos erros que cometeu. A mente já está cauterizada e aprisionada. E ele precisa romper esse tipo de vínculo com essa consciência perturbada, então ele tenta salvar o Benjamim para salvar a própria consciência e a própria alma dele.
Isso parece simples, mas não é não. É que não dá para expor isso aqui em detalhes, eu preciso terminar agora. Já passei do meu horário. Então, quando eu estou falando de Judá, quem olhando para essas características diria, dele vem? Aí aparece um profeta na vida dele, chamado Jacó, que no capítulo 49 dá uma olhada para ele e diz assim, ele é um leãozinho. Da presa, olha a expressão, da presa subiste. E eu sei que o que Jacó está profetizando, isso vai se cumprir na sua plenitude na pessoa de Jesus. Mas os sinais vão passar por Davi. Só que Jacó olha e diz, o cetro não se arredará ou não se apartará dele. Ele terá honra entre os seus irmãos se curvarão diante dele. E alguém olhando, talvez para ajudar, conhecendo esse histórico, diria, como é que vem daí? Eu acho que papai está velho, cansado, é um grande homem, um grande patriarca, mas já viveu muito, e porque já está finalizando a sua jornada ministerial, papai deve estar equivocado dizendo isso, que é de Judá. Não esqueça que os irmãos dele estão presentes e lembra que o histórico que os irmãos têm, eles têm. Ele tem, melhor dizendo. Aí Jacó profetiza, e alguém olhando e dizendo, mas daí? Como é que vem alguma coisa daí? Mas o texto em 1 Crônicas, capítulo 5, diz assim, e Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio. Por que veio de Judá? Se era uma fonte improvável. Porque veio de Judá, se alguém olhando consideraria suas imperfeições e falhas. Porque veio de Judá, se alguém olhando consideraria que dele jamais viria alguma coisa boa. Por que veio de Judá, se na visão de algumas pessoas, olhando para ele, qualquer um diria é impossível? Veio porque Deus sabe revelar a sua fidelidade, seu amor, seu poder, mas acima de tudo, Deus sabe demonstrar o seu amor por esses seres imperfeitos. É aqui que eu quero que você entenda que essa palavra, ela tem muito a ver com a sua vida e com a minha vida, porque na visão de muitos da gente não vem nada. Mas quem é que sabe? Deixe-me dizer, será que na sua vida já passou algum profeta? Entre aspas. Alguém usado pelo Espírito Santo? Será que no seu caminho já passou alguém usada pelo Espírito Santo? Será que alguém já liberou uma palavra? Já abriu a palavra de Deus e começou a ministrar e você entendeu? É voz de Deus falando comigo, é profecia de Deus para mim. Você conseguiu acreditar que de você vem? Ou você está como aqueles que geralmente te olhando dizem, daí não vem? Eu vim avisar hoje que de você vem. Porque aonde as nossas imperfeições falam, maior do que isso é a graça que fala. Aonde as nossas limitações falam, a misericórdia, a bondade, o favor de Deus fala. Aonde os nossos erros falam, o poder, a autoridade, a virtude de Deus fala. Deus vai colocar as mãos sobre muita gente que está dizendo de mim não vem. Ainda bem que Deus sempre tem o Jacó com as mãos estendidas dizendo, Deus tem uma palavra para a sua vida. E Jacó profetizou e disse, tem honra Judá na sua vida, mas de mim tem. Deus tem coisa grande Judá, mas como tem?
Mas eu sou assim. Mas Deus tem. Mas parece que mas Deus tem. Mas até eu mesmo já considerava impossível, mas Deus tem. E Deus vai fazer alguma coisa muito grande na sua trajetória. De você vai vir. Tem gente que não acredita, mas vai ver. Tem gente que duvida, mas vai ver. Tem gente que olha e diz é impossível, mas vão ver. Deus vai mostrar que de você Ele faz vir. Eu não sei se você consegue crer nessa palavra, mas eu estou falando para os que estão se sentindo apequenados e que acham que por todos os erros que cometeram foram riscados do mapa, foram deixados de lado. É como se Deus não lhes visse, não atentasse para eles, não os considerasse, não os quisesse mais, mas não. Deus ainda lhe quer, Deus ainda lhe ama, Deus ainda é na sua vida. E Ele sabe que apesar de tudo, lá atrás, quando você nasceu, Ele lhe escolheu para ser uma expressão do louvor a Ele, e Ele vai colocar as mãos sobre a sua vida e alguém vai registrar. Dele veio, dela veio. Ah, eu creio em milagres ainda. E mandaia nome assim. E de Judá veio e foi poderoso entre os seus irmãos. Eu vou citar de novo as palavras do escritor do livro das Crônicas. E de Judá veio, e ele foi poderoso entre os seus irmãos. Eu vou dizer de novo. De Judá veio, e ele foi poderoso entre os seus irmãos. É isso, irmã Fernanda. Ela está declarando aí, Deus é o Deus do improvável. É isso. Ele olha para a fonte que ninguém dá nada, ninguém acredita e diz, vou fazer nascer. Todo mundo já considera perdido, jogado de lado, apagado, isso e aquilo, e Deus diz, eu vou levantar, eu vou erguer, eu vou abençoar, eu vou favorecer. É por isso que tanta gente, muitas vezes, já fez de tudo para você simplesmente ir para o buraco. E Deus diz, vou levantar de novo, vou abençoar de novo, vou favorecer de novo, vou sustentar de novo, vou guiar de novo, vou direcionar de novo, vou abrir as portas de novo, vou mover os céus de novo, vou soprar o vento de novo, vou fazer com que a minha bênção seja derramada sobre ele de novo. E quem é que vai impedir isso? Quem é que vai impedir se Deus quer fazer? Deus vai fazer vir coisas boas de você. Sua história não se encerrou naqueles capítulos tristes da sua vida. Seu caminho não se encerrou naqueles dias, horas e momentos de lágrimas da sua vida. Eu vim lhe dizer que a graça de Deus ainda vivifica histórias. A graça de Deus ainda ergue. A graça de Deus ainda levanta. A graça de Deus ainda abençoa, a graça de Deus ainda sustenta, a graça de Deus ainda recupera, a graça de Deus ainda torna a incluir. Deus está abraçando você hoje e está dizendo que vai vir, e Ele vai fazer nascer, Ele vai fazer gerar, Ele vai fazer brotar, Ele vai fazer fluir daí, deste lugarzinho improvável. E quando você olhar, você vai dizer, meu Senhor, Tu me honrastes, Tu me abençoastes, Tu me fizestes viver, obrigado, meu Deus. E dele veio, e não vai deixar de vir, porque Deus sabe abençoar os que confiam, esperam e os que o amam, apesar das suas limitações e das suas fraquezas. Duas coisas eu quero terminar falando aqui e que eu acho isso maravilhoso. É que quando o livro do Apocalipse, no capítulo 5, verso 4, faz menção a Jesus como leão da tribo de Judá. Duas coisas, além de... eu poderia falar muitas, mas duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, é a capacidade de Jesus
a manifestação plena da graça de Deus. Se identificar logo com Judá. Mas ele se identifica com os fracos. Ele se identifica com os frágeis. Ele se identifica com os limitados e pequenos. Muita gente escolheria outros, mas ele sabe quem escolhe. Uma segunda coisa que eu quero dizer em terminar é que, além de se identificar, ele entra na história destes e aceita ser alguém apresentado como membro da família, como parte da história. E se você tomar a genealogia de Mateus, a genealogia de Jesus segundo Mateus no capítulo 1, desde o verso 1 em diante, que é a chamada genealogia do trono, o texto diz lá: esta é a genealogia de Jesus Cristo. Aí diz assim: filho de Davi, filho de Abraão. E eu já falei com vocês sobre isso. Abraão vem antes de Davi. Por que Davi é citado primeiro do que Abraão dentro dessa genealogia? Primeiro, que é a genealogia do trono. Segundo, porque Mateus sabe para quem está registrando e escrevendo aquilo. Mas terceiro, porque o autor faz questão de ligar Jesus a esse histórico da tribo de Judá, ou a esse histórico de Judá, sendo Davi alguém que vem dessa tribo. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo que Jesus veio e disse: eu vou fazer parte dessa história aí. E alguém olhando e dizendo: mas a família é meio problemática. Ele diz: legal, mas eu vou fazer parte dessa história aí. Mas eu soube de umas quedas dela, mas eu vou fazer parte dessa história. Não, mas eu soube de uns problemas dele. Aí Jesus diz: eu vou fazer parte dessa história. Não, mas me contaram sobre ela ou sobre ele isso ou aquilo. Quem contou? Será que não foi alguém com inveja dele? Alguém que se incomodou com o crescimento dele, ou alguém que fez tudo para ela ou ele morrer e, como não conseguiu matar, continua tentando matar? Será que não é isso? Aí ele diz: eu vou fazer parte da história dele. Coloca aí, Mateus, que eu sou dessa história. E faça o seguinte: não coloque só que eu sou de Judá, não. Inclui mais gente aí. Coloca uma Ruth no meio, coloca aí uma Betseba no meio. Jesus, aí a genealogia vai ficar muito bagunçada. Porque aqui eu vou envolver reis com gente desonrada na vida. Ele diz: é isso que eu quero que você faça. Junte realeza com vergonha e eu vou mostrar o que é que eu sou capaz de fazer com os envergonhados do caminho. Deixa para lá, porque isso dá outra mensagem. Eu só quero dizer a você que ele faz parte da tua história. Somente isso. E nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por esse culto essa noite e muito obrigado por nos permitir, Senhor, apesar da hora, estarmos juntos nesse momento e nesse tempo, vivendo esse tempo glorioso e gostoso na tua presença. Obrigado porque o ensino da tua palavra todos os dias tem alcançado o nosso coração. Abençoa o culto de amanhã pela manhã, porque às 9, 10 horas da manhã já estaremos aqui, Senhor, meditando de novo na tua palavra e mergulhando nesse rio que é a tua palavra. Ajuda-nos a vivermos confiando na tua graça, porque somente ela é capaz de fazer qualquer Judá consciente que dele pode vir alguma coisa. Ajuda-nos em tudo, porque eu creio que é possível vir. Eu creio que é possível vir dessas coisinhas improváveis. Ajuda-nos. Ajuda-nos a crer que o Senhor se identifica com a gente. Ajuda-nos a crer que o Senhor, faz parte da história da gente. Ajuda. Até aqueles que duvidam, até aqueles que têm sua vergonha pesando sobre o seu coração por erros que cometeu.
Mas ajuda ele, ajuda ela. Senhor, não deixa ele no chão, não deixa ela no chão. Não deixa ele humilhado, ela humilhada. Senhor, escreve a história dele com novas linhas, com novos capítulos. Coloca as coisas, Senhor. E faz o teu nome ser honrado na vida desse Judá, que apesar de todos os erros, foi dito pela mãe, nasceu como uma expressão de louvor. E se nasceu como expressão de louvor, independente do que digam, eu creio na profecia sobre ele. O Senhor tem terra para ele conquistar, tem coragem para dar, tem ousadia para dar, tem graça para dar. Por isso faz uma grande obra, ó Deus, e sustenta cada um de nós para a glória do teu nome, para o louvor do teu nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, falou e tem ministrado aos nossos corações. Nós te louvamos pela tua palavra que chegou ao nosso coração, e eu creio que muitos vão dormir debaixo dessa palavra, mas quando acordarem amanhã, acordarão como novos homens e novas mulheres, dizendo: Deus ainda tem algo na minha vida e virá de mim alguma coisa grande para este dia. Faz teu nome ser glorificado na vida deles. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome bendito de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Eu desejo a você uma ótima noite. E lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. Nós estamos aqui orando por sua vida. Ajuda-nos a continuarmos te ajudando. Deus vai honrar você. Ele nunca deixa de honrar quem semeia, quem planta, quem ama, quem acolhe, quem abraça e quem ajuda. Ele vai fazer muito na sua vida ainda. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, uma ótima noite carregada de paz e vitória. Amanhã pela manhã, se você desejar, estaremos aqui juntos, meditando na palavra de Deus. Um beijo na alma e no coração, e lembre-se, próxima sexta-feira, 19h30, ao vivo aqui, nossa Santa Ceia. Prepare o seu pão, suco de uva e ceia junto com a gente. Você vai viver um tempo precioso. Se você é batizado nas águas, você vai viver um tempo precioso junto conosco. Tenho certeza que Deus tem muito para liberar sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe poderosamente, nos dê uma noite de paz e vitória para a glória do seu nome. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus!